Amados, a paz do Senhor. Hoje estaremos dando continuidade à nossa revista da Escola Dominical, cujo título, será O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Hoje vamos estar falando, estaremos comentando a respeito da lição 3, cujo título é Acabe e o profeta Elias. Vamos tecer algumas considerações nesta que é uma pré-aula do tema, Estamos aqui numa pré-aula. Em relação, amados, a essa gravação, a essa lição dada por meio deste vídeo, eu já gostaria de iniciar dizendo para os irmãos, que essa aula, ela não tem a pretensão, de maneira alguma, de substituir a escola dominical dada no seio da igreja, Então, essa pré-aula, ela não substitui, absolutamente, ela não substitui a leitura da revista, Os irmãos precisam ler a nossa revista, Essa aqui. Essa pré-aula, obviamente, também não substitui a escola dominical em hipótese alguma, ou seja, o meu objetivo aqui é tão somente contribuir com suplementos, de modo a dar alguns subsídios extras, aos textos contidos aqui, nas lições aqui da revista, ok? Então, amados, vamos frequentar, vamos estar assim, presentes na escola dominical, porque em que pese, a gente está atravessando um momento de pandemia, um tempo de pandemia, desde março do ano passado, o mundo entrou em restrições sanitárias por conta da Covid-19, mas, porém, contudo, todavia, nós, o povo do Senhor, não podemos nos esquecer do seguinte, como dizia um saudoso pastor, ele dizia o seguinte, que a escola dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprende em comunhão, eu acrescentei aí comunhão, aprende em comunhão a palavra do Senhor. Então essa gravação, ela é uma pré-aula, ela é um aperitivo, digamos assim, para a verdadeira aula que será dada dentro do seio das igrejas, da Assembleia de Deus, Ministério Missão, no próximo domingo, que vai dar dia 18, No próximo domingo, dia 18 de julho de 2021. Dando ainda continuidade aqui, eu já pediria aos amados irmãos que se inscrevam no nosso canal, e se você gostou da aula, deixe lá o seu joinha, o seu like. Por quê? Por que a gente pede que as pessoas se inscrevam no canal e deixe lá um comentário, um joinha, um like ou coisa parecida, ou às vezes até mesmo um dislike, que seja, a pessoa não gostou, vai colocar um dislike, beleza. Mas like ou dislike, o que acontece? O vídeo dada assim uma mensagem para o YouTube que esse vídeo, de alguma forma, ele é relevante. Então, quando alguém for pesquisar, por exemplo, sobre Elias, sobre Acabe, como é o tema hoje da nossa lição, o YouTube irá recomendar esse vídeo para quem esteja pesquisando. Daí a importância de você realmente se inscrever, fazer seu comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Amados, continuando aqui, a capa da nossa revista é essa aí que vocês estão vendo, lembrando que essa figura que vocês aqui, que está sendo mostrada na capa da revista, ela está no mesmo ângulo, que Jesus, naquela época, chorou, olhando para Jerusalém, chorou. Anteriormente, o profeta Jeremias também já tinha chorado, olhando aqui Jerusalém, quando disse: Jerusalém, Jerusalém, tu, que mata e apedreja os profetas, como eu quis, ser recebido no dia da tua visitação. Jesus ali realmente lamentando, a decisão que o povo judeu tinha tomado em rejeitar a salvação enviada pelo Pai, enviada por Jeová. Amados, esse título que vocês estão vendo aqui,
o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, esse título, né, ele poderia ser reescrito da seguinte forma, né, apesar de Israel, né, apesar de todas as diabruras que Israel fez, né, mesmo assim, o Messias veio da casa de Israel, o Messias veio da família de Abraão. Jesus Cristo era descendente de Abraão. Às vezes, né, é muito comum pessoas nos perguntarem por que ler o Antigo Testamento. Amados, obviamente que o Antigo Testamento ele vai nos responder, né, sobre a origem de todas as coisas, né, a origem do homem, a origem do mundo, o plano de Deus, né, para a humanidade, etc. Mas principalmente algo ali fica assim bem em relevo. Ou seja, Israel, né, embora tenha sido a nação escolhida por Deus, formada por Deus, instruída por Deus, mas a verdade é que Israel falhou de forma assim fragorosa, né, em relação a ser luz para as nações. Muito pelo contrário, né? Israel, embora tivesse todos ali os subsídios, né, para ser realmente um povo muito esclarecido, um povo muito adiantado, um povo realmente assim muito de um progresso muito grande, porém Israel caiu no pecado. E apesar de tudo que Israel vai fazer, o que a gente vai perceber é que Deus vai estar sempre direcionando, né, as bobagens que Israel fazia, os pecados grosseiros que Israel fazia, a desobediência a Deus que Israel fazia, mas com tudo isso, Deus está ali direcionando, sempre, vamos dizer assim, empurrando a seta da história, de modo que Israel, que sendo na nação de Israel, que aquela nação realmente fosse preservada, porque de Israel nasceria o Messias. Todos nós sabemos que Maria, mãe de Jesus, era uma judia, era filha de Abraão, tal qual Deus tinha feito a promessa para o patriarca, lá a partir do capítulo 12 de Gênesis. Amém, amados? Dando continuidade aqui, vamos fazer aqui, amados, uma breve digressão a respeito do tema que vamos tratar hoje de Elias, né, e vamos falar de Acabe. É importante que, às vezes, a gente tenha uma espécie de linha do tempo, até para facilitar a nossa, digamos assim, a gente se situar dentro do que está sendo dito, né, porque eu chego aqui, falo de Acabe, falo de Elias, aí eu pensava, de onde foi que esse Elias pulou de paraquedas, esse Acabe apareceu de paraquedas? Não foi assim, né, tem um início, tem uma sequência. O que nós vamos agora dar uma continuidade, né, dar uma sequência no tema, é justamente fazendo esta pequena, né, explicação a respeito de como é que Acabe e Elias vão aparecer na história. Amém? Então, amados, o que acontece? A lição, né, a revista, ela teve nós já tivemos a lição 1 e a lição 2, que de uma certa forma dá uma explicação, né, dá uma sessão aí de assuntos, né, que foram tratados de forma pretérita, ou seja, um flashback, né, em relação aí ao passado. Mas para aqueles que estão assistindo já a partir dessa lição agora, que é a lição 3, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que aconteceu anteriormente. Pois bem, rapidamente aqui, amados, nós sabemos, né, a partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus escolhe um homem, né, escolhe Abraão, Deus promete uma terra para Abraão, onde ia formar uma nação santa, uma formação separada, dessa nação sairia o Messias, sairia Jesus Cristo. Então, nós sabemos ali que os descendentes de Abraão terminaram indo parar no Egito, né, e lá eles vão virar escravos, tudo, 400 e poucos anos lá no Egito, no regime de escravidão. Depois Deus levanta Moisés tira aquele povo, tira os judeus ali
tira os israelitas, na verdade, na época eles eram chamados de hebreus, né? Tira os hebreus ali do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vão conquistar a terra prometida, na figura de Josué. Josué vai entrar na terra prometida, né, que seria a terra que Deus daria ali para o povo hebreu. Josué conquista a terra prometida, conquista grande parte ali da terra prometida. Daí a pouco, amados, nós vamos entrar num período, né, chamado um período teocrático, né, em Israel. A nação de Israel já estava formada ali naquele território que tinha sido conquistado ali por Josué. Então, nós vamos ter ali um período dos juízes, um período ali de aproximadamente uns 400 anos, coisa parecida. E então, após esse período, o regime político de Israel muda de teocracia, que era o período dos juízes, para monarquia. Nesse período vão aparecer 3 personagens super importantes, né? Vão aparecer primeiramente Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, o primeiro rei de Israel. Depois vai aparecer Davi, né? O chamado grande rei de Israel, porque ele vai alargar o território de Israel por conta de guerras, né, e conquistas ali. Ele vai alargar muito o território de Israel. E depois a monarquia começa, dá continuidade na figura do filho de Davi, Salomão, o grande rei sábio, né? O homem que foi o mais inteligente de todos os homens, né, que já pisaram aqui na terra, etc. e tal. Porém, nós verificamos que no período de Salomão começou a se desviar daquelas leis que Deus tinha dado para Israel, né? Ele começou a se desviar por conta de casamentos mistos, casamento com mulheres estrangeiras, que era proibido, né, pela lei que Deus tinha dado. Aquele povo de Israel não deveria se casar com mulheres fora ali de Israel, para que não trouxesse, né, para dentro daquela nação que estava sendo formada, dentro do caráter de Deus, dentro da ética de Deus, dentro da moral de Deus, trazendo essas mulheres estrangeiras de modo que elas trouxessem, né, seus maus costumes ali para dentro. E foi o que de fato aconteceu. Salomão, por conta dessas mulheres, né, essas mulheres trouxeram para dentro de Israel costumes perversos, né, e por conta disso Deus chega para Salomão e diz: Salomão, a tua nação vai ser dividida. Essa nação que tu governa hoje como um rei único, essa nação vai ser dividida. E vai ser dividida quando teu filho estiver governando. Salomão morre, né? Salomão morre. E no lugar de Salomão vai entrar esse aqui, ó. Era o ano de 930 a.C. Vai entrar essa figura aqui, Roboão. Amados, Roboão era um rapaz, assim, bem arrogante, sabe? Era um homem, assim, bem arrogante. Então, quando ele entra, o povo ali, ele dá um recado no discurso de posse deles, vamos dizer assim, ele já deu um recado muito duro para o povo, né? Ele deu a entender ali que ele ia ser um tirano, né, em cima do povo. Então, o que acontece? Vai se levantar ali, né? Se levanta ali um líder, né, chamado Jeroboão, que é esse aqui, ó, Jeroboão, que já vinha desgostoso com o que vinha acontecendo, né, impostos muito caros, né, o rei gastando demais com um tanto de mulher. Salomão tinha 1000 mulheres, a maioria estrangeiras, então cada mulher que vinha era mais uma embaixada, era um grupo de gente para ser sustentada ali pelos impostos, né, e o povo cada vez mais pobre, e Salomão cada vez, digamos assim, gastando mais, né, com luxo, pompas e circunstâncias, aí, com esse tanto de mulher, com tanto de construção e um bocado de coisa. Então, esse aqui, que no primeiro momento foi um auxiliar de Salomão, né, foi ali um líder dos trabalhos de Salomão, tudo. Roboão aqui vai se revoltar, né, com essa política de Salomão. Salomão, amados, tenta matar esse aqui, né? Esse aqui foge para o Egito. Depois, quando Salomão morre, esse aqui volta, né? Volta para Israel. E no dia do discurso desse aqui, quando esse aqui falou que ia botar para moer em cima do povo, esse aqui falou: não vai não. Não vai não, porque a partir de agora você não nos representa mais. Então ele pega, né, 10 tribos, né, das 12, eram 12 tribos aqui. Das 12, 10 fica com Jeroboão. E aí a nação vai se dividir.
uma parte do norte e outra parte para o sul. A parte do norte ficou sendo conhecida como Israel mesmo, né? E depois vai ter a sua grande capital ali em Samaria. A Israel do Sul, né? Continua com a capital antiga que ficava em Jerusalém, mas aí já eram dois governos diferentes, duas monarquias, né? Paralelas, um governando no norte e outro governando no sul. Então, a partir de aqui, vamos ver da onde surgiu Acabe, né? Esse personagem que nós vamos tratar hoje, de onde surgiu Acabe. Bom, amados, aqui no Reino do Norte, né, começou Jeroboão. No Reino do Sul, Roboão, o filho de Salomão. Jeroboão morre, entra aqui o filho dele, que no momento eu não me recordo qual foi o nome dele, mas me parece que era Nadab. Nadab, né, o nome do filho aqui de Roboão. Nadab sofre um golpe militar, né, de Baasa, né, esse general aqui mata Nadab e fica sendo rei. Esse sujeito aqui vai ter um filho, né, o nome do filho dele é Elá. Então, esse general depois morre e o filho dele fica governando. O filho dele nem esquenta o banco, nem esquenta lá o trono, melhor dizendo, vem aqui outro militar, no caso aqui, Zinri mata esse aqui e fica sendo o rei. Mas também reina por pouco tempo, porque vem outro militar aqui, Onri, dá um golpe, né, nesse daqui, dá um golpe. Na verdade, nem precisa dar um golpe, porque esse aqui já tinha até se matou. Então, esse aqui lutando com outro, né, com outro general, porque quando esse aqui se matou, ficou vago, né, o governo. Então, esse aqui lutando com outro general pelo poder, vence o outro general e fica sendo o rei, né? Esse aqui é Onri. Na época de Onri, esse rei, ele muda, né, a capital, ele vai criar uma capital ali, ele vai comprar um monte lá, o Monte de Samaria, e vai construir a capital de Israel do Norte. Agora sim, a partir daqui, a capital de Israel do Norte passa a ser Samaria, porque antes teve outros nomes, Tisa, outro nome lá que eu não me lembro, mas a partir daqui, a capital vai ser Samaria, e quem morava aqui em Israel do Norte passou a ser conhecido como samaritano, né, porque a capital passou a ser Samaria, nesse sujeito aqui, Onri, o nome dele era Onri. Esse Onri veio a ser o pai de Acabe, que é o nosso personagem de hoje, que nós vamos tratar. Aí, amados, a coisa vai continuar, ainda vão se passar por aqui uns 19 anos, mais ou menos, aqui para frente, até que no ano 722, aqui, ó, até que no ano de 722, o reino de Israel do Norte vai ter fim, e na época o rei que estava reinando aqui, o último rei de Israel do Norte foi Oséias, né? Então, no ano 722, a Assíria vem aqui e leva e acaba com Israel do Norte. Israel do Norte deixou de existir enquanto nação, né? E foi embora ali, foi levado, foi espalhado aí no meio do mundo. Bom, mas e no Reino do Sul, né? Judá, cuja capital era Jerusalém. Amados, em Judá, né? Ficou Roboão aqui, que era o filho de Salomão. Depois de Roboão veio o filho dele, Abias, que governou também por muito pouco tempo. Após isso, veio o reino de Asa, né? Asa foi um rei de Israel que governou por muito tempo, ficou muito tempo no poder. Depois de Asa, né, veio o filho dele, Josafá, né? Então, na época que Acabe governava aqui ainda, né? Israel do Norte ainda existia, quando Acabe governava aqui, Josafá governava aqui. E por que isso é importante? Porque depois esses personagens eles vão se entrelaçar, né? Vai haver uma espécie de aliança entre eles. Pois bem, dando um pouco mais de informações a respeito, e aqui cortou, eu ia mostrar que o rei aqui, que o último rei de Israel foi Zedequias, né? Zedequias foi o último rei de Israel, e no ano 586, salvo engano, deixa eu só checar aqui, no ano 586, Israel do Sul também deixou de existir, porque a Babilônia, na figura de Nabucodonosor, vem aqui e acaba, né? E tira todos os povos daqui e toma isso aqui tudo, e Israel do Sul deixou de existir também. Só lembrando, amados, que depois que Israel do Norte acaba, Israel do Sul ainda durou uns 130 anos, mais ou menos, ainda vai durar, né? Até que essa nação de Nabucodonosor viesse e também destruísse Israel do Sul. Outras informações a respeito.
Quando Jeroboão se torna rei aqui, Jeroboão, para não deixar que o povo descesse aqui, ó, para vir, para vir cultuar o Deus vivo aqui em Jerusalém, o que ele faz? Ele cria uma religião aqui, ele vai criar uma religião aqui. Ele vai colocar 2 bezerros de ouro, faz dele um deus, né, aqui na região de Dan, e bota esse bezerro aqui na parte do norte, né, em Dan, e coloca outro bezerro aqui na parte do sul, que era para quem morava aqui em cima, né, vir para cá, e quem morava aqui embaixo vir para cá, de modo que não desse espaço, né, para o povo descer para cá, porque ele não queria mais ter contato nenhum aqui. Então, amados, o que acontece? Aqui ao todo, né, Israel do Norte vai durar um determinado tempo, né, e nesse determinado tempo vão ter 19 reis, e todos os reis, sem exceção, eram reis maus, né, desobedientes a Deus, governos idólatras, né, que foram atrás de outros deuses, né, de idolatria, de ídolos, como no caso eram esses 2 bezerros aqui, feito por Jeroboão. Aqui, amados, o culto continuou aqui, né, continua aqui no templo de Salomão, vai continuar aqui, os sacrifícios ao Deus vivo continuam sendo aqui. Lembrando que aqui no Reino do Sul, né, ao todo, durante toda a duração que o reino teve, tiveram 20 reis. Desses 20 reis, apenas 8 eram obedientes a Deus, mas os outros também caíram aqui no pecado desses aqui, ó, né? Então, esses 2 aqui, por exemplo, né, a Asa e Josafá, eles estão com essa estrelinha aqui para sinalizar que eles foram reis bons, eles foram obedientes a Deus, ok? Dado essa pequena, ou nem tão pequena assim, retrospectiva, né, uma espécie de flashback, vamos dar continuidade aqui aos nossos slides. Deixa eu ver se eu consigo aqui, consegui. Pois bem, amados, a lição que nós vamos tratar hoje, né, ela fala de um confronto que vai haver entre um rei e um profeta, né? O rei Acabe, né, aquele que eu mencionei para vocês, o rei Acabe, e o profeta Elias. Então, vamos ver o que estava acontecendo, né, qual foi a necessidade que teve para que Elias aparecesse na história. Acabe, amados, como eu disse aqui, ó, vou voltar de novo para os irmãos aqui verem, ó. Acabe era aqui do Reino do Norte, ó. Olha ele aqui, ó. Acabe era do Reino do Norte. E o Reino do Norte aqui é altamente idólatra, né, como eu mencionei aqui, ó. Aqui a lei de Deus, os ensinamentos de Deus não tinha vez não, né? Eles aqui faziam aquilo que dava na telha deles, né? Então, povos altamente idólatras, perniciosos, imorais, né? E aí vai surgir um profeta aqui, né? De repente aparece um profeta aqui, uma vez que os sacerdotes aqui, que eram os responsáveis por ensinarem o povo, eram sacerdotes comprados, né? Estavam tudo na folha de pagamento dos reis. Então, os sacerdotes ensinavam aquilo que os reis mandavam, né? Então, a lei de Deus realmente não era ensinada aqui. Mas vai aparecer um profeta aqui, substituindo aí, no caso, os sacerdotes, né, que não estavam fazendo o seu serviço. Deus vai levantar um profeta e um profeta vem aqui para confrontar esse sujeito aqui, ó. Vai vir aqui. E esse profeta, ele é precisamente o profeta Elias, né, esse aqui. Então, amados, Acabe, né, já estava governando Israel já há algum tempo. Salvo engano, Acabe governou Israel por 20 anos, coisa parecida assim. E Acabe, ele é um rei assim muito proeminente ali no livro de 1 Reis, né? Tanto é que a história dele vai do capítulo 17, meados ali do 16, 17, vai até o fim do livro de Reis. O livro de Reis tem 22 capítulos, então Acabe vai realmente merecer ali um capítulo grande, né? Vamos dizer assim, um espaço grande dentro do Velho Testamento, né? O rei Acabe. Outra coisa, vamos dar aqui uma explicação a respeito de por que tem 2 livros, né? 1 Reis e 2 Reis. Na Bíblia hebraica, esses 2 livros estão juntos, só tem um livro lá, né? Livro de Reis. Mas no nosso caso aqui, quando o Velho Testamento, né, foi traduzido
para o grego, ali na época ali de Salomão não, desculpem, do rei, do imperador Alexandre, né, do imperador Alexandre, o Alexandre o Grande, naquela época dele ali, que o Império Grego estava imperando realmente, né, o Império imperava, obviamente, ali, então, em Alexandria tinha uma biblioteca que tinha todos se gabava de ter todos os livros do mundo, né, então, por conta disso, ali os gregos também quiseram uma versão da Bíblia, né, dos judeus, do livro dos judeus, e esse livro era a Bíblia Sagrada, né, era o Velho Testamento na época. Então, eles pegaram e traduziram o Velho Testamento para o grego, né, a chamada Septuaginta. E quando eles fizeram essa tradução, dividiram, né, o livro de Reis em duas partes. Então, a parte do livro de Reis, o primeiro livro de Reis termina ali na morte de Acabe, né, e o ministério ali de Elias, e o segundo livro de Reis já começa ali com o profeta Eliseu e os descendentes de Acabe. Então, dada essa pequena explicação, vamos dar continuidade. Amados, dando aqui uma informação mais precisa, esse rei Acabe, como eu já disse anteriormente, ele foi um rei muito proeminente em Israel, muito importante em Israel. Mas importante por quê? Amados, pela perversidade dele. Vocês imaginam que Adolfo Hitler entrou para a história. Adolfo Hitler entrou para a história. Acho que quase todo mundo no planeta Terra sabe já ouviu esse nome Hitler, né? Se não sabe quem é, mas pelo menos já ouviu o nome. Então, mas por conta de quê? Da perversidade de Hitler. Esse aqui também é algo parecido. Ele vai ser um rei muito importante, muito conhecido, por conta da perversidade dele. Então, amados, como foi dito anteriormente, o livro de Reis guarda um grande espaço, né, para tratar aqui realmente do rei Acabe. Esse rei Acabe, amados, como eu tinha feito aquela linha do tempo ali no início, eu vou ser um pouco mais específica agora, mas não vou me alongar demais não, porque eu já mencionei no início, né? Como eu disse, o reino do norte começa com Jeroboão I, né? O filho dele, que realmente o nome era Nadab, quando Jeroboão morre, Nadab vai ficar no lugar dele. Esse general Baasa, né, dá um golpe militar e mata esse aqui, e fica no lugar, né, e fica reinando como rei, né, lá. Depois, né, do general Baasa, por exemplo, para os amados terem uma ideia, vão se passar aqui 19 anos de intervalo, né, até que venha aqui o rei Acabe. Então, em relação à lição que nós demos na semana passada, falando de Jeroboão, vamos imaginar que agora deu um pulo, né? Vai dar um salto aqui de 19 anos e nós hoje vamos realmente tratar do rei Acabe, ok? Aqui é o início do Israel do Norte aqui, ó. Israel do Norte aqui. Aí tem esse intervalo aqui, ó, de 19 anos e agora nós vamos pular para o rei Acabe e falar desse abençoado, né? Vamos lá. Amados, em relação a Baasa, né? Esse general aqui, ó, Baasa, esse aqui, a Bíblia não diz, né, que ele tenha sido ungido, né, por algum sacerdote, como era costume os reis, né, serem ungidos. E por quê? Por que o rei Baasa aqui, ó, quando ele mata o filho de Jeroboão, ele não é ungido? A Bíblia não fala que ele foi ungido por nenhum sacerdote, né? Por quê? Porque a essas alturas, o que aconteceu? Vocês estão lembrados que eu falei que Israel tinha 12 tribos, 10 ficaram aqui e 2 vieram para cá, no primeiro momento? Pois bem, quando Jeroboão, né, aquele primeiro rei daqui, ó, tem a ideia de criar os bezerros de ouro para botar um aqui e outro aqui, o que aconteceu? Os levitas, que era da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi não aceita isso aqui e desce para cá, né? Então, aqui já vai passar a ter, vamos dizer assim, 3 tribos, né? Porque os levitas, eles não aceitam, não. É idolatria, não. Aliás, desde a época de Moisés, quando houve a revolta lá dos bezerros de ouro lá, o pessoal, a insurreição lá dos bezerros de ouro, lá, do bezerro de ouro, melhor dizendo, lá na época de Moisés, Levi foi uma nação, foi ali a tribo que se recusou já naquela época a servir o bezerro de ouro. Então, nessa época aqui não foi diferente, não. Na hora que botaram um bezerro para adorar aqui e outro aqui, né? Como diz o outro, Levi, ó,
a tribo de Levi se mandou e desceu para cá. Então, quando o rei Baasa, né, que matou o filho de Jeroboão, ficou ali governando, ele não foi ungido por nenhum sacerdote, não. Por quê? Porque os sacerdotes que eram da tribo de Levi, a tribo de Levi era essencialmente a tribo sacerdotal, a tribo de Levi corre para cá. Então, no tempo de Baasa, já não tinha mais sacerdote aqui de Levi, não. Ok? Vamos dar continuidade. Amados, agora pergunta, né? Por que o filho de Jeroboão aqui foi morto? Né? O que aconteceu para ele mal esquentar o trono e já estava morto? Olha, isso aí aconteceu porque Deus, né, já tinha dito, né, falou aqui, ó, tinha falado para Jeroboão que pelo que ele tinha feito, né, botar aqueles bezerros de ouro lá, desafiar Deus, tudo, Deus não permitia a idolatria, e Deus abominava a idolatria, e ele aqui desafiou Deus e botou lá os bezerros para adorar. Então, o que Deus diz para ele? Né? Lá no livro 1 Reis 15, 29, o profeta Aías, né, que foi o mesmo profeta que chegou para ele aqui e falou que ele ia ser o próximo rei de Israel, ainda na época, né, de Salomão, esse profeta chegou aqui para ele e falou assim, olha, você vai reinar sobre Israel. Rasgou o manto aqui, né, rasgou o manto, deu 10 partes para ele, disse, olha, você vai governar em cima de 10 tribos. Esse mesmo profeta aqui, quando viu, né, o que Jeroboão estava fazendo quando já era rei, que levou os bezerros de ouro para lá, esse profeta aí chega para ele e diz, ó Jeroboão, pelo que tu fez, né, a tua família vai se acabar do trono. A tua família não vai dar continuidade. No teu filho vai ser destruída a tua família. Bom, eu não sei se ele acreditou ou não, mas o que veio a ser foi realmente o que Deus falou. Aqui, ó, a dinastia dele só foi ele e o filho dele. Em seguida já começa aqui uma segunda dinastia aqui, ó, outra família entra, porque esse sujeito aqui, esse general, vai dar um golpe e matar o filho de Jeroboão. Dando continuidade. Eu espero que esse vídeo não fique muito comprido, mas parece que vai ficar. Mas, enfim, amados, a gente precisa realmente despender um pouco de tempo, né? Um pouco de tempo para que a gente realmente tenha um ensino um pouco mais aprofundado, a gente tenha um aprendizado assim um pouco mais aprofundado, tá? Então, vocês me perdoem, mas eu acho que esse vídeo vai ficar longo, sim. Pois bem, aqui, amados, começa, né, a segunda dinastia, né, com esse general Baasa aqui, ele agora virou rei, só que ele vai dar continuidade também aqui à idolatria, ó, né? Os bezerros de ouro que estavam lá, ele permaneceu com os bezerros, e o culto ali em Israel do Norte era essencialmente um culto idolátrico, né? Ou seja, esses bezerros ficavam na região de Dan e outro ficava ali na cidade de Betel. Continuando aqui. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, aqui dá uma informação a mais. Israel tinha 12 tribos, né? Os 12 filhos de Jacó. Cada filho virou uma tribo. Só que a gente observa que as tribos de Dan e a tribo de Efraim, elas vão ser cortadas, né, de debaixo do céu. Assim, para o trabalho, né, para a obra de Deus, aqui debaixo do sol, como diz o outro, elas foram cortadas. E por quê? Deixa eu voltar aqui. Olha, um bezerro foi botado em Dan, né, na tribo de Dan tinha um bezerro, e aqui em Betel, que era uma cidade ali já mais para o sul, né, no sul ali de Israel do Norte, ficou em Betel. Por quê? A tribo de Dan é uma tribo assim que aliás, a tribo de Dan, ela foi precisamente a tribo que que introduziu a idolatria em Israel, né? Então, tinha todo um simbolismo ali para botar esse bezerro em Dan. E em Betel, quando botaram o outro bezerro em Betel, já era tipo assim um escárnio, né, contra Deus, porque foi em Betel que Deus apareceu ali, né, para Jacó, quando Jacó estava fugindo ali do seu irmão. Em Betel ele aparece ali, Jacó tem aquela visão, e Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus. Olha só, então, tipo assim, uma espécie assim de deboche, né? Botaram um dos bezerros lá justamente em Betel, aonde era a chamada casa de Deus. Pois bem, a verdade, amados, é que essas duas tribos vão ser cortadas primeiro,
Porque esse aqui, ó, que instituiu, né, Jeroboão, que instituiu a idolatria, né, o culto idolátrico em Israel, era dessa tribo aqui, ó. Ele era de Efraim, né? Mas lembrando que quem começou com essa coisa foi essa tribo aqui, ó. Lá no episódio do Hidro de Mica, tal, que acho que mais para frente aqui eu ainda vou voltar. Mas só lembrando que essas duas tribos aqui, elas vão ser cortadas de debaixo do sol, né? Por conta da idolatria, né? Duas tribos proeminentemente idólatras, né? Duas tribos idólatras. Tanto é que quando se vai lá para Apocalipse, capítulo 7, os famosos 144 mil, 12 de cada tribo, 12 mil de cada tribo, a gente vê lá que não tem nem Dan e nem Efraim. Então, por conta disso, né, ele vai instituir aqui o culto idolátrico, né? Lembrando que anteriormente, né, Efraim, que era da tribo dele aqui, né, já tinha também criado um culto idolátrico, ainda na época dos juízes, tudo. E depois Dan achou pouco, né? Vem aqui, rouba esse ídolo daqui de Efraim e leva lá para Dan, que era também para instituir lá nessa região a idolatria no meio do povo. Por conta disso, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, né? Como eu disse aqui, vai relatar, vai aqui listar as tribos, né? Que vão pregar ali na terra, né? Durante a grande tribulação. Mas nós, assim, curiosamente, né, a gente vê aqui que nem Efraim e nem Dan estão relacionados aqui, ok? Então, amados, Baasa, né, governando ali, continuou com o culto, né, dos bezerros lá. Então, o que acontece? Deus levanta um profeta, o profeta Jeú, e diz assim: Baasa, você pare com isso, porque se você não parar, o que aconteceu com a casa de Jeroboão, ou seja, a dinastia de Jeroboão acabou por conta da idolatria, e você está dando continuidade, pois vai acontecer a mesma coisa com você. Certamente, amado, Baasa não deu ouvido, né? E continua ali com a idolatria. Então, o que vai acontecer, amados? Aqui em seguida, né, o que nós verificamos, é que vai acontecer a mesma coisa ali com a casa de Baasa. Ou seja, Baasa vai reinar por 24 anos, né? Ele reina por 24 anos e morre. Quando ele morre, o filho dele, Elá, esse aqui, assume o trono, né? Vai assumir o trono. Só que, vocês estão lembrados que Baasa deu um golpe lá, né, no filho de Jeroboão, matou o filho de Jeroboão para ficar no lugar? Pois esse comandante militar, que também era um militar, vai fazer a mesma coisa, vai matar o filho dele e vai tentar governar aqui e virar o próximo rei, né? Esse Zinri, ele era um comandante militar, mas ele era um comandante militar, assim, tipo da metade do exército, né? Ele era como se houvesse dois comandantes lá. Então, ele era comandante de uma parte. Então, foi esse, né? Então, o que aconteceu? Nessa época, Israel estava em guerra, né? Com os povos que estavam invadindo Israel, tentando invadir Israel. Então, Israel estava em guerra, uma parte tinha ido, né, para o fronte, e ele tinha ficado lá em Israel, tipo, para defender, né, ali para cercar, para defender. Então, ele aproveitou que a metade do exército estava para lá, ele mata esse aqui e se proclama rei, né, se proclama rei aqui. Vamos ver o que acontece com esse Zinri aqui, como é que vai ser o que vai acontecer posteriormente. Amados, esse Elá, né, que esse Zinri matou, ficou no governo também só dois anos, né? Reinou muito pouco, igual o filho lá de Jeroboão. Ficou muito pouco, né? Porque já foi morto por um comandante militar. Comandante militar deles lá, de dentro da nação deles, né? Então, o que acontece? Quando Zinri, né, se proclama rei e fica no lugar desse aqui, o outro general que estava lá, né, lutando nas fronteiras, tudo, quando soube que ele tinha matado, né? O exército fica contra, né, o que ele tinha feito. E o exército vem, né? E o exército vem para atacar, né? Atacar ele aqui, porque não acharam certo o que ele tinha feito, né? Então o exército vem, né, para confrontar Zinri. Quando Zinri vê isso, né, que o exército não apoiou o que ele tinha feito, o que ele faz? Zinri entra, né, dentro do Palácio Real, o palácio tinha sido construído por Jeroboão, taca fogo dentro do palácio com ele dentro. Ou seja, Zinri, amados, é um dos casos, né, de suicídio da Bíblia.
né? Me parece que a Bíblia, ao todo, fala ali de uns 4 suicidas, uma coisa assim, e Zinri, né, é um deles. Me parece que os suicidas foram ali, o rei Saul, né, o primeiro rei, se suicidou. Depois me parece que teve um sujeito chamado Elimeleque. Depois teve Zinri, né, que também se matou. E depois tem o episódio lá de Judas Iscariotes. São 4, salvo engano, são 4 suicidas mesmo, mas não tenho certeza não. Pois bem, quando Zinri morreu, amados, o que aconteceu? Começou uma guerra interna, né, pela coroa. Uma espécie de guerra civil lá dentro de Israel do Norte. Aí, de um lado, tinha um comandante, né, militar chamado Onri, e de outro lado, um comandante chamado Tibni. E os dois começaram, né? Começou um embate muito grande entre esses dois aqui, para saber quem ia ficar no lugar lá do suicida, né? Então, o embate é sangrento, o embate é terrível. Então, o que acontece? A gente já observa, amados, Israel do Norte vira um pandemônio, né? Mas olha uma coisa interessante. Vamos ver aqui a ladeira abaixo, o que estava acontecendo, né? A ladeira abaixo foi o seguinte, amados, olha, num primeiro momento, né, a gente percebe que Jeroboão, embora tenha se desviado dos caminhos do Senhor, tudo, mas Jeroboão foi um rei escolhido por Deus, né? Depois vem Baasa. Baasa foi um Deus ali, vamos dizer, permitido por Deus. Havia também um dedo de Deus aqui em Baasa. Se não era da vontade de Deus, mas tinha pelo menos aqui uma permissão de Deus que Baasa ficasse, né? Mas agora, amados, nem Deus escolhendo, nem Deus permitindo um negócio agora, o povo não estava mais nem aí para Deus, mano. Foram pro fight, foram pro pau, entendeu? O povo brigando para saber quem era o próximo rei. Mas, e Deus? Deus nem aparecia mais na história, o povo não estava mais nem aí para a presença de Deus ou para a ausência de Deus. Deus agora era um mero coadjuvante, olha lá. Pois bem, naquela briga lá entre os dois generais, esse aqui, né? Esse aqui vai ser o grande vitorioso, né? Onri vai ser o grande vitorioso. Então, amados, o que acontece? A capital até então de Israel do Norte estava aqui em Tisa, né? Era uma cidade chamada Tisa, que era a capital de Israel do Norte. Só que esse comandante aqui, o que ele pensou, né? Ele agora era o atual rei. Ele pensou, Tisa, esse lugar está muito perigoso, vive tendo conspiração aqui direto, rebelião aqui, isso não está mais seguro, não. Então, ele vai construir uma capital, né? Ele vai construir uma capital planejada, tudo, né? Igual eu botei aqui a esfinge de Juscelino Kubitschek, do nosso Juscelino Kubitschek, porque ele também criou uma capital no Brasil, né? Brasília, capital planejada e tal. Então, esse aqui fez a mesma coisa, ó. Ele vai comprar uma terra, né, no Monte Samaria, por isso que a cidade passou a ser chamada Samaria, porque ficava nessa região de Samaria aqui, no Monte Samaria. Aqui também no Brasil, né, Juscelino Kubitschek vai comprar aqui uma fazenda, né, da família Roriz, e vai construir o chamado quadradinho aqui do DF. Então, ele também comprou o Monte Samaria. Me parece que o nome do proprietário dessa região aqui chamava Semer. Então, ele vai dar lá uma indenização para Semer, pega essa terra e vai construir a nova capital, né, a grande capital, a chamada Samaria. Então, a partir de agora, quem morava ali em Israel do Norte passou a ser conhecido como samaritano, né? Bom, amado, esse sujeito aqui vai reinar por 12 anos. 12 anos. 6 anos ele reinou aqui nessa cidade e 6 anos aqui já na nova capital, né, Samaria. Então, agora vai entrar, finalmente, né, vai entrar em cena o nosso personagem do dia, né? O nosso personagem, o rei Acabe. Pois bem, então estamos aqui finalmente no nosso personagem. Amados, talvez, eu vou tentar, mas talvez essa aula vai ser dividida em 2 partes, né? Porque é muita informação. Mas eu vou tentar ser mais sucinta possível. Vou fazer igual a pessoa que escreveu lá o livro de Hebreus, né? Que como ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus, as pessoas desconfiam até que foi uma mulher que escreveu o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, em determinado parte, diz assim, olha, eu fui muito sucinta aqui no que eu escrevi assim, resumi, foi bem resumido aqui que eu escrevi, mas acontece que o livro de Hebreus, né, de todos os livros ali das cartas, né, do apóstolo Paulo, comparando com as cartas do apóstolo Paulo, e até mesmo com os livros ali
após os evangelhos, é o livro mais comprido, né, que tem. Então, as pessoas desconfiam ali que foi uma mulher que escreveu, porque diz que mulher fala demais, né? Então, eu vou tentar fugir dessa peste e não falar demais e ser sucinta aqui. Pois bem, vamos lá. Amados, o que acontece, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? Salomão, no passado, ele cresceu muito a área ali de Israel fazendo casamentos, né? Salomão teve 1.000 mulheres. Mas ninguém se ilude, irmão, achando que era 1.000 esposas dele, 700 esposas, 300 concubinas, e achar que ele era marido delas, não. Tinha mulher ali que ele nunca nem tinha visto, nunca chegou nem a ver. Eram alianças políticas, eram casamentos políticos, casamentos feitos, às vezes, até por procuração, tudo. Então, a verdade é que o interesse era juntar a terra, né? Era crescer ali o território. Esse Henri, né? Esse general aqui, ó, deixa eu mostrar a cara dele de novo aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui, ó, esse aqui, ó, pensou a mesma coisa, né? De expandir o território de Israel do Norte por meio de alianças políticas. O que ele fez? Pegava os filhos e casava com princesas estrangeiras. Pegou o filho dele aqui, Acabe, né? Que certamente já não era boa figura, já não era boa gente. Se casa aqui com uma mala sem alça, né? Procura aqui uma princesa, essa Jezabel, filha de um rei, do rei de Sidom, né? O rei de Sidom. Essa figura aqui, que pro diabo só faltava o rabo, eu acho que até isso ela tinha. Então, o que acontece? Junta aqui, né? 2 malas sem alça aqui, vão se juntar, né? O filho de Henri, Acabe, e a Jezabel, né? A princesa Jezabel. Vamos ver o que essa dupla, né, vai aprontar. Pois bem, amados, isso tudo porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Israel do Norte já estava ali dentro de uma cultura de distanciamento de Deus, né? Não estava mais nem para a palavra de Deus. A palavra de Deus proibia, né? Esses casamentos mistos, casamentos com estrangeiros. Mas o que eles fizeram? Tá mais nem aí, né? Então, o que acontece? A Bíblia, lá em 1 Reis 16, versículo 30 e 31, fazendo, meu irmão, aqui uma tradução de um bom português, o que está escrito lá? Está escrito mais ou menos assim: como desgraça pouco é bobagem, né? Como se já não bastasse toda a miséria que vinham fazendo, né? Então, o Henri pega o filho dele e casa. O filho dele, que já não prestava, casou com uma mulher que era muito pior, né? Então, esses dois juntos, né, vão fazer coisa que eu creio que o próprio diabo, né, se admirava do que eles vão fazer. Vamos dar continuidade aqui. Amados, lembrando, né, aqui, fazendo aqui vamos ver qual era a árvore aqui, qual era a raiz, né? Tem até um ditado que diz que o fruto não cai muito longe da árvore, né? Então, vamos ver quem era o pai aqui de Jezabel. O pai de Jezabel era um sujeito, era um rei, né? Que vivia ali em Sidom, a região próxima ali a Israel. E esse sujeito, olha o nome dele aqui, ó. Bastava o nome dele para dizer quem ele era. Etbaal, que significava com Baal, né? Fechado com Baal. E nós vamos já ver quem diabos, e literalmente é isso mesmo, quem diabos era esse Baal. Então, vamos lá. Então, desse daqui vivia assim com Baal, ó. Com Baal. Vamos ver quem é esse Baal agora, né? Baal, amados, entre outras coisas, deixa eu interromper aqui, porque tá tocando o telefone. Deixa eu interromper aqui. Bom, voltando aqui, amados, quem era Baal, né? Baal era precisamente essa representação aqui, ó. Era o diabo na terra, né? Era o secretário do diabo na terra. Tudo que não prestava, né? Esse Baal incentivava. Tudo que não prestava agradava esse Baal, né? Pornografia, né? Aborto de crianças, né? Tudo que não prestava, todo tipo de, tudo aquilo que ia contra a lei de Deus, Baal dizia, não, isso aí, faz o que tu queres, que é tudo da lei. Então, assim, era um sujeitão lá que permitia tudo, que tudo agradava a ele. Então, tudo quanto falando aqui, amados, falando aqui no português, assim, chulo, né? Todo tipo de putaria, né? Agradava esse Deus. Então, era precisamente o Deus, né? De Jezabel. Jezabel traz esse Deus aí para dentro de Israel.
aquele Israel que até então já estava com 2 bezerros lá, agora vem outra figura aí para terminar de completar, né, a desgraceira. Pois bem, amados, a coisa, amados, vai ficar cada vez mais terrível, né? Cada vez mais terrível. Lembrando, né, que, dando mais uma informação a respeito desse pai dela aqui, esse pai dela, ele era muito influente, amados, porque a região onde ele vivia aqui, Sidom, ó, aliás, ele era rei dessa área todinha aqui. E Israel aqui, ó, vocês estão vendo Israel aqui, ó? Então, por exemplo, para ter acesso aqui ao mar Mediterrâneo, para ir para a Europa, a África, não sei o quê, passava pelo porto deles aqui. É como se fosse o Porto de Santos, em São Paulo, né? Então, Acabe achou muito bom, né, firmar aliança com esse rei, que era para aumentar aqui o poderio econômico também de Israel. Então, faz aliança com esse sujeito aqui, né, o rei Etbaal, o pai de Jezabel. E Jezabel, como casou com Acabe, foi morar lá dentro de Israel. Levou, obviamente, a princesa lá para dentro de Israel. Amados, o que acontece? Outra coisa, né? Além desse deus aqui, Baal, tinha também outro deus lá chamado Acera. Na verdade, eram muito parecidos, né? Entre outras coisas, vocês vão ver lá que vão trazer para dentro de Israel um instituto chamado prostitutos cultuais. Amados, isso aqui era essencialmente homens, né? Homens que faziam sexo de todas as formas, com todo tipo de, sabe assim, fazia sexo com homem, com mulher, com bicho, com criança, com tudo que vocês pensarem e imaginarem, né? Eles faziam isso lá e isso era uma espécie de culto mesmo, era um culto, era uma adoração a Baal. Então, toda aquela pornografia, toda aquela degradação moral, era um culto, era uma adoração, né? Era uma oferenda a Baal. Então, o culto lá era justamente isso aí, né? Quanto mais putaria, né? Mais assim, mais servido se sentiria Baal, né? Mais prestigiado se sentiria Baal. E o povo que já quase não gosta, né? Então, com essa desculpa aí de tá sendo um culto, aí é que a coisa aconteceu mesmo para valer Israel. Pois bem, amados, tinha, o que acontece? Esses prostitutos, né, cultuais, Deus, justamente lá no passado, já tinha pedido, né, já tinha orientado, já tinha ordenado mesmo, que Josué tirasse essas nações lá, não tivesse contato com esse povo, né, que trazia essa degradação moral para o meio ali das famílias, né, para o meio ali das casas, das instituições. Mas a verdade é que agora, com Jezabel, a coisa vai ser institucionalizada. Esse povo vai vir para dentro de Israel. Ou a coisa não vai acontecer. Vamos lá. Pois bem. Então, amados, agora o culto imoral, né, era institucionalizado. Esse pessoal estava na folha de pagamento de Acabe, né? Esses que faziam todos esses eventos, né, de prostituição, evento os bacanais, né? Então, o que acontece? As orgias. Então, era tudo ali na folha de pagamento de Israel. Né? Israel custeava esses eventos. Pois bem, então, outra coisa que foi instituída em Israel, casamento. Casamento passou a ser uma coisa entendeu? De careta, de gente que não sabia de nada, entendeu? De gente atrasado. O negócio agora era todo mundo ficar com todo mundo, que afinal era isso que Baal gostava, né? Aquele Deus gostava. Então, é tipo hoje, fazendo uma analogia com o nosso carnaval, né? No carnaval pode tudo, por quê? Porque o rei lá, o rei Momo, né? É isso que agrada a ele, então todo mundo fica com todo mundo, faz o que quer, do jeito que quer. Israel do Norte passou a ser, amados, um grande carnaval, né? E outra coisa, lembrando que dinheiro público estava sendo custeado isso aqui. Amados, deixa eu perguntar para vocês, quando dinheiro público passa a custear ações, né, que necessariamente não traz nenhum benefício, vamos dizer, para o povo, né? Mas o que acontece quando o dinheiro público passa a ser desviado para coisas que não são importantes? As coisas importantes passam a não ser priorizadas pelo governo. Então, naquele tempo, em Israel, o povo começou a penar, porque o dinheiro estava indo só para isso aí, para fazer os grandes eventos, para fazer os grandes carnavais, né? Então, dane-se estrada, dane-se saúde, dane-se educação, entendeu? O povo passou a penar,
povo passou a sofrer na carne, né? Essa questão de ter trazido essa imoralidade, ter trazido essa depravação para dentro de Israel. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, amados. Olha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Obviamente que nós estamos falando aqui aí de, sei lá, de 600 anos, 800 anos antes de Cristo, né? Então, isso deve ter ficado para trás, né? Isso não deve mais acontecer, não. Vamos ver se isso não acontece mais, né? Vamos trazer aqui para os nossos dias, né? Vamos trazer para os nossos dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Quantas pessoas não morrem porque você liga para um corpo de bombeiro, você liga para um SAMU, e eles dizem, olha, não tem ambulância para ir buscar o doente, né? E eu estou dizendo isso porque a gente está vivendo isso, né? Meu sogro e tal, a gente ligou, meu sogro passando mal, a gente ligou várias vezes para o SAMU diz, olha, não tem, isso aqui no Distrito Federal, tá? Dizendo, olha, não tem ambulância para buscar. Quer dizer, no Brasil não tem ambulância para buscar alguém que está dando uma convulsão, alguém que está morrendo. Não tem uma ambulância para isso, não tem o dinheiro da gasolina da ambulância. Pois bem, mas nesse mesmo Brasil tem isso aqui, ó. 2 milhões foi dado para ela aqui, ó, né? A chamada Bruna Surfistinha, né? Para ela fazer uma peça de teatro, e nessa peça de teatro ensinar, né? Incentivar como que uma garota com 20 e poucos anos já transou com 3 mil homens. Então, isso é muito relevante, isso é de uma importância muito grande para que a sociedade venha a ser instruída, que as mocinhas, que as garotas sejam instruídas, né? Então, qual o problema? Que 2 milhões, a nossa Lei Rouanet, que eu acho que nem existe mais, graças a Deus não tem mais, isso foi em 2010, 2 milhões aqui ela embolsou, justamente para fazer uma peça de teatro e ensinar como se inserir na vida para transar, já ter transado aí com 3 mil homens, tendo ela 20 e poucos anos. Então, amados, não é só no tempo de Acabe não, tá? No nosso tempo também está acontecendo isso, né? Vamos lá. Pois bem, mas Acabe também, amados, fez ali em Israel um bosque, né? Nossa, já está em 57 minutos o vídeo. Eu realmente não queria que o vídeo ficasse comprido, mas vai ficar. Pois bem, irmãos, como eu estava falando, né? Como se não bastasse, né? Toda essa degradação que Acabe, junto com Jezabel, trouxeram para Israel do Norte ali, todo tipo que vocês pensaram, amados, de casos de prostituição, de tipos de prostituição que vocês pensarem e imaginar, aconteceram ali em Israel. Só que Acabe, ele achou que estava pouco, né? E vai fazer mais uma abominação. Ele vai construir um bosque lá em Israel, né? Aí você pode estar pensando, irmã Rose, pelo amor de Deus, né? Até que enfim alguma coisa que preste, né? Até que enfim esse abençoado fez alguma coisa que preste. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Não tirem conclusões precipitadas, não, né? Construir um bosque, não pense vocês que o intuito aqui dessas árvores era tipo melhorar o ar de Israel, o ar respirável de Israel, o clima de Israel, embelezar as praças, como diz o outro, nananina, não. Precisamente esse bosque aqui, ele tinha a função, né? Essas árvores tinham a função de cultuarem Baal, né? Mas e como cultuava, e como era esse culto a Baal aqui? Amados, pegavam pessoas, né, sacrifícios humanos, geralmente de crianças, né, também de crianças, pegavam as cabeças das pessoas que eram mortas, né, sacrificadas, e penduravam nessas árvores, né? Era uma oferenda a Baal. Então, onde haviam esses bosques aqui, haviam cabeças penduradas aqui. Obviamente que o povo, né, queria também, dentro das suas casas, uma representação disso aqui dentro de suas casas. Se isso aqui era um culto a Baal, se Baal se agradava disso aqui e queria ficar assim com o Deus, né, que no caso era Baal, o que é que fizeram? Não, a gente vai trazer para dentro das nossas casas uma representação disso, né? Ou seja, uma árvore menor,
né? Não vamos colocar as cabecinhas lá dentro, porque tem mau cheiro, tudo, mas a gente vai colocar alguma coisa para representar essas cabecinhas, né? Que é, amados, né? Precisamente, né, as nossas conhecidas, né? As nossas conhecidas, os conhecidos pinheiros, né? Pinheiros, essas árvores aqui da época, que eram utilizadas, né, para esse culto a Baal, penduravam cabeças aqui, cabecinhas de crianças, tal, e essas árvores foram trazidas para dentro das casas, né? E agora sim, amados, vocês já estão desconfiando aonde eu vou chegar. Pois é, exatamente, né? Esse culto, ele se manteve até os dias de hoje, né? Ele se manteve, e aqui está ele, olha, e aqui está ele, olha aqui, né? Muitas pessoas acham que isso aqui é uma honra, né, a Jesus, o nascimento de Jesus, mas de Jesus não tem nada, né? A árvore de Natal, a chamada árvore de Natal, porque de Natal não tem nada, na verdade é uma representação, né, desse antigo culto ali, desses povos pagãos. E o diabo, ele nem se esconde, não. Olha aqui o pentagrama aqui, ó, né? O pentagrama aqui, a representação de Satanás aqui, isso aqui é o pentagrama. Quem não souber o que é pentagrama, vá pesquisar para saber o que é. E aí, amados, o que acontece? Esse culto, né, chegou nos nossos dias. Então, no hemisfério norte, quando o dia 22, 24 de dezembro, lá é inverno, né? E nesse dia, nesse período, dá-se o solstício de inverno, ou seja, a noite mais longa do ano. As trevas. Então, esse período, ele é uma oferenda, ele é um memorial a Baal, aqueles deuses terríveis, né? Que recebiam sacrifícios humanos, né? Essas bolinhas bonitinhas que vocês estão vendo aqui, até que são bonitinhas mesmo, né? Hoje, né? Que elas são feitas de material brilhoso, tudo. Mas a representação disso aqui, amados, é sinistra, né? Terrível. O que a árvore de Natal representa. Então, quem tiver curiosidade, vai pesquisar mais e vai verificar que eu tenho razão no que eu estou dizendo. Vamos lá, não vou me aprofundar, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e mostrar para vocês, contar para vocês como é que aquela árvore lá, de cabeça de gente, se transformou nisso aqui, qual foi o processo. Mas pesquise aí que vocês vão achar. Pois bem, dando continuidade, amados, olha, não tem nada de novo debaixo do sol, né? Então, o que aconteceu antes acontece de novo, como diz no livro de Eclesiastes. Então, aquele culto a Satanás continua até nos dias de hoje, nada foi mudado. Esse aqui é o Bafomé, né? Aqui o pentagrama aqui em cima dele aqui, ó, o Bafomé do movimento, né? Que chamam de religião, mas do movimento ocultista, né? Do movimento satanista. E aonde tem a estátua de Bafomé, né? O bode Bafomé aqui, eles botam duas crianças perto, né? Porque o interesse de Satanás é justamente perverter as crianças. Daí porque hoje nas escolas, né, tem esses ensinamentos terríveis que estão fazendo nas escolas. Por quê? Porque o intuito é desviar a criança logo desde cedo, para que quando ele esteja grande, ele não venha realmente a se separar do caminho que ele foi ensinado desde menino. Então, hoje, precisamente, amados, olha aqui, ó, né? A árvore de Natal, ela atrai muita criança, tudo, ou seja, desde pequena a criança já tendo, inocentemente, né, já tendo contato com esses símbolos, né, terríveis, que desvia o povo da vontade e do caminho de Deus. Mas dando continuidade. Pois bem, voltando, né, na questão lá de Israel, e por que, amados, por exemplo, eu falei no início que os sacerdotes lá, os verdadeiros sacerdotes que eram da tribo de Levi, não aceitaram aquele bezerro de ouro e desceram, né, para Israel do Sul, voltaram lá para o templo de Jerusalém. E lá no Israel do Norte, o que aconteceu? Os reis passaram a ter sacerdotes comprados, né, sacerdotes vendidos, que diziam e ensinavam aquilo que o governo queria, né, sacerdotes que estavam ali na folha de pagamento do rei. Então, ele ensinava o que o rei queria que fosse ensinado, né, ali para o povo. Então, por conta disso, amados, uma nação onde não tem um ensino bom, um ensino justo, né, um ensino fiel, conforme as boas condutas, o povo realmente desmorona, né? Então, era exatamente isso que aconteceu. Esses sacerdotes lá de Israel, comprados, né, como diz o outro, com o rabo preso com o rei, ensinavam o que o rei queria que eles ensinassem, né, para o povo. Pois bem, amados, como diz o outro, desgraça pouco é bobagem, naquela época, a coisa chegou a tal modo de desafiar Deus, tudo que estava escrito na lei de Deus, o povo dizia assim, né?
as pessoas, o rei, essa rainha perversa que era Jezabel, dizia, pô, a gente vai fazer o contrário. Aí, ó, lendo lá, viram que Josué tinha amaldiçoado uma cidade lá e dito que quem levantasse aquela cidade de novo, uma maldição cairia em cima, né? Ele disse, pois a gente vai fazer agora. Aí esse sujeito aqui, Iel, desafiou e foi lá e reconstruiu a cidade de Jericó, que era uma maldição, que era uma determinação de que essa cidade não fosse reconstruída, pois foram lá e reconstruíram, para você ver o que ponto o povo ali, aquela nação já estava chegando, né? Pois bem, amados, mas aí, né, finalmente uma luz no fim do túnel, aparece um profeta lá. E esse profeta aparece assim de repente, amados. O profeta Elias, ele não tem genealogia, ninguém sabe quem era o pai, ninguém sabe quem era a mãe dele, ele aparece assim de repente. Possivelmente ele vinha, né? Ele era de uma escola de profetas que foram instituída ainda na época de Samuel. Então, essa escola de profetas, esses homens que estavam lá, conheciam a lei de Deus, tinham acesso aos ensinos puros, né? Ao ensino ali genuíno. Então, esses homens sabiam. Amados, eles estudavam, eles estavam ali procurando saber e conhecer a lei do Senhor. Era como, por exemplo, hoje, os crentes que vão para a escola dominical. Os crentes que vão para a escola dominical são crentes instruídos. Eles conhecem, eles estão lá aprendendo a genuína palavra de Deus, né? Então, naquele tempo, ainda tinham resquícios, ainda tinha um povo fiel em cima da terra. E esse povo fiel, do meio desse povo fiel, dessa escola de profetas, né? Deus vai levantar aqui o profeta Elias, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Amados, aqui eu já falei, né, que ele vinha da escola instituída ali por Samuel, tinha um ensino realmente bom, era um homem instruído na palavra do Senhor. Amados, o que acontece? Aí, então ele chega lá do nada, né? Ele chega do nada e já está lá diante do rei Acabe, né? Ele chega lá diante do rei Acabe e diz, olha, por conta de tudo isso que tu vem fazendo, por conta de toda essa destruição que tu vem proclamando aqui na nação de Israel, por conta desses deuses que tu vive servindo aí, Deus da natureza, Deus da vida, Deus da fertilidade, Deus da putaria. Não, Elias não fala, não está escrito na Bíblia, não, é eu que estou dizendo, né? Mas a coisa é mais ou menos parecida assim, por causa de tudo isso de errado que tu vem fazendo, pois eu vou te dizer uma coisa, não vai mais chover aqui em Israel. Não vai chover até que eu diga que chova. Isso, e Isaías falou isso, e foi-se embora, né? Foi-se embora. Aí Isaías, amado, some, né? Qual foi a reação, né? De Acabe? Mais ou menos isso aqui, né? Qual foi a reação de todo mundo ali? Isso é um louco, quem é que liga para um louco que um louco está dizendo, né? E aí, né? Elias some. Elias só diz isso aí e some. Aí, amados, o que foi realmente, o que Elias foi fazer ali? Foi relembrá-los, né? Do que já era antigo, ainda na época de Moisés. Qual era a determinação? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só há um Deus. Não tem deuses. Deus disso, Deus daquele outro. Não, só há um Deus. E Israel vai aprender duramente essa lição, né? Essa lição relembrada pelo profeta Elias. Porque eles estavam se fazendo de mocos. Eles sabiam sim que era só um Deus. Estavam fazendo aquilo para detratar, para desafiar. Porque o ser humano, quando ele resolve ser rebelde, amados, eles não têm esse limite não, né? Então, tá nesse ponto lá. Pois bem, Elias some, todo mundo conhece a história, né? Ele vai se esconder, porque vai começar uma seca, né? Uma seca lá em Israel. Então, o povo que já vinha sofrendo por conta desses gastos grandes, né? Que a máquina pública estava, né? Com folha de pagamento lá de sacerdote, com folha de pagamento de várias embaixadas de estrangeiros que chegavam lá, esses eventos terríveis, né? Que eles faziam, esses carnavais, tudo. Então, o povo já estava empobrecido, né? Muitos impostos para pagar, e agora mais uma desgraça, porque agora vem uma seca, não vai ter alimento. Então, amados, enquanto isso, né, Elias dá o recado para Acabe e Elias some. E Elias foi escondido por Deus numa região lá e vai ficar bebendo água do ribeirozinho que tinha lá. Bom, mas a pessoa não vive só de beber água, né? Precisa comer. Pô, bem, o que Deus fez? Levantou aqui, amados. Levantou um urubu, né?
esse animal que inclusive era até animal imundo, né? Não fazia parte da dieta, né, dos judeus. Levanta esse urubu, e esse urubu, amados, 2 vezes por dia chegava com Big Mac aqui para ele, né? Pão e carne, todo dia. Aí foi indo, né? É lógico que era um urubu, porque se fosse um animal que pudesse ser comido, corria o risco que na hora que ele fosse descendo, né? O Elias pegasse ele, crau, né? E comesse ele, Elias faminto. Mas é justamente um urubu para ter certeza que o urubu ia sobreviver, porque o urubu não era comido, né? Não podia ser comido ali pelo povo judeu. Pois bem, então esse urubu vinha todo dia trazer esse Big Mac para ele, todo dia, até que a seca foi aumentando. Aí o que acontece? O ribeiro que ele bebia água secou. Né? Mas Deus vai deixar Elias entregue à própria sorte? Não vai, né? Quando Deus chama, amados, Deus dá a capacitação e Deus dá os recursos, né, para fazer a obra divina. Pois bem, então Deus manda Elias, né, para a região de Sarepta. Olha onde ficava Sarepta, né? No território inimigo. Então ele vai para a região de Sidom e vai ser recebido vai encontrar uma viúva ali na região de Sarepta, que era a região governada pelo pai de Jezabel, né? E ele vai ser realmente refugiado ali. Lembrando que essas alturas lá em Israel, né, Acabe com Jezabel estavam na cola dele para saber onde é que estava esse sujeito que jogou aquela praga lá e agora não estava chovendo mais. E ele estava lá, né? Justamente na região do pai dela, né? Mas Deus é assim, mas Deus põe mesmo para confundir. Pois bem, a esse respeito, amados, a gente pode até lembrar, né, do que Romanos 5 nos diz a respeito de que essas tribulações que vêm na nossa vida, né, por exemplo, certamente Elias estava tranquilo na casa dele quando de repente foi levar esse recado para Acabe. A partir disso aí ele passou a ser duramente perseguido, né? Elias já não tinha mais lugar para ficar, porque o rei estava na cola dele para matar. Mas é o que a Bíblia diz, que a gente deve nos gloriar das tribulações, sabe por quê? Porque as tribulações nos fortalecem, né? Nos faz mais sábios, nos faz mais, vamos dizer assim, perseverantes. Então, é exatamente ali o que aconteceu realmente com essa toda situação ali com o profeta Elias, tá? Em 1:11, mas deixa eu correr aqui. Amados, outra coisa. E por que, né, que ele vai para Sarepta? Né? A questão não era só em Israel, por que envolver Sarepta também, né? Aquela região de Sarepta? É porque, amados, Deus não tem territórios, não. Tudo pertence a Deus. Toda a terra pertence a Deus. Tudo que há no mundo pertence a Deus. Êxodo 19, versículo 5, Salmo 24, versículo 1, diz exatamente isso, né? Deus não há limites, né? Deus não precisa, amar, de passaporte para um lugar tal, X, Y, Z. Não, Deus é Senhor de toda a terra. Tudo que existe é propriedade, é realmente território de Deus. Então, é Deus de Israel, é Deus do mundo todo. Pois bem, chegando lá, amados, em Sarepta, né, nesse lugar, Deus envia Elias para procurar essa mulher aqui, né, uma viúva. E quando ele chega lá, ele encontra essa viúva, né, com o filho, e já colhendo ali os últimos gravetinhos de pau ali, para fazer a última refeição e morrer de fome, porque não tinha mais o que comprar, não tinha mais onde comprar, não tinha nem o que comprar, porque a seca já tinha acabado com tudo, né? Então ele chega lá, ele pede, amados, água, né, para essa mulher, ela dá, mas aí na hora que ele pede, né, um pedaço de pão, uma coisa, ela disse, olha, eu não vou poder te dar esse pão não, porque o que tem aqui só dá mal para mim e para o meu filho. Mas ele vai falar assim, mulher, eu venho da parte do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, né? Faz esse bolo aí e me dá, porque o Deus que me mandou aqui vai te sustentar. A mulher creu, fez o bolo, deu para ele, e a partir daí, amados, nada faltou mais, né, para essa mulher. Ou seja, Deus supriu essa viúva de tal maneira, né, junto com Elias, que nada mais, né, faltou nessa casa. Pois bem, aí Elias, amados, só fazendo aqui uma ponte, né, fazendo aqui uma ligação, esse tempo vai durar 3 anos e meio, né, dessa seca lá em Israel. E durante esses 3 anos e meio, Elias foi perseguido de uma forma tremenda, terrível, né, por Acabe. E então a gente pode também estabelecer uma ponte, né, e dizer que esses 3 anos e meio de Elias é um tempo assim tipológico, né, porque isso também ainda vai acontecer quando chegarmos na época da grande tribulação e Israel, durante 3 anos e meio, né, ser
duramente, terrivelmente perseguido pelo anticristo. Mas isso aqui é outro assunto, vamos pular. Amados, o que acontece? Aí, enquanto Elias está lá, está tudo muito bem, a mulher, o filho da mulher adoece e morre, né? Então, a mulher chega para Elias e fala assim, Elias, você veio aqui, foi passar, tipo assim, esfregar na minha cara que eu, por ser uma mulher que vivo no meio de pessoas terríveis, de pessoas pecadoras, de pessoas desobedientes a Deus, você veio aqui para me lembrar que eu sou desse povo e por isso mesmo eu recebi esse castigo tão grande de perder o meu filho. Bom, amados, Elias ressuscita, né, o filho dela, entrega o filho para ela. Essa mulher vai ficar maravilhada, né, com o que vai acontecer, e essa mulher realmente passa a crer, né, passa a crer ainda mais, porque ela já tinha crido, né, no Deus de Elias, né, quando ela deu o pão para ele, mas ela vai passar a crer muito mais depois que ela vê um milagre e extraordinário, né, que é realmente trazer alguém da morte. Então, para ela que vivia naquela região de Baal, onde Baal era também chamado o Deus da vida, ela percebeu que o Deus da vida era o Deus de Israel, era o Deus de Elias, e não o Baal, né, o Deus falso que eles seguiam lá. Então, essa lição ficou bem clara para ela, né? Baal não era o Deus da vida. O Deus que devolveu o filho dela era o Deus de Israel, né? O Deus criador dos céus e da terra. Amados, outra coisa, enquanto isso, né, lá em Israel do Norte, o desespero estava total, né? 3 anos e meio já sem chuva, tanto em Israel quanto nas redondezas lá, naquelas regiões ali vizinhas, ninguém tinha água mais para nada, ninguém tinha mais uma erva verde, não tinha mais nada, né? Então, o que nós observamos ali? Só que é o seguinte, amado, não vamos nos iludir, não, né? Não vamos nos iludir, não. Crise é para pobre, né? O palácio de Acabe, né? As mulheres, né? Os seus funcionários públicos que tinham lá, eles estavam no bem bom, né? Quem estava mesmo se acabando era o povo, quem estava se acabando de fome era o povo, né? Então, o que acontece? Acabe estava lá, a Bíblia diz que ele estava preocupado com a comida dos animais dele. Muitos cavalos que ele tinha lá, ele estava preocupado com a comida dos cavalos. Estava nem aí para o povo, né? Ai, irmã Rose, mas será só naquele tempo? Não, irmãos, não. Pessoas que dão mais valor. Não que os animais não mereçam respeito, os animais merecem respeito, merecem cuidado, merecem carinho, mas a gente não pode, amados, assim, em detrimento de um ser humano, né, dar prioridade para o animal, não. A gente não pode fazer isso, né? O homem é a coroa da criação de Deus. Então, há pessoas que realmente dizem se importar muito com os animais, mas não dão a mínima, né, para o sofrimento de um ser humano. Isso é terrível, porque você deve se preocupar, sim, com os animais, mas se preocupar também com o ser humano. Por exemplo, aqui no Brasil, né, esse dia eu estava vendo aqui um documentário, o projeto Pato Mergulhão, aqui na Chapada dos Veadeiros. Sabe o que eu vi lá? Amados, uma equipe tremenda, né, ali de pessoas com barco, com raft, com engenheiros, biólogos, assim, amados, um aparato tremendo, uma ONG, né, para ir na Chapada dos Veadeiros, para escalar, tinha uns alpinistas lá para escalar as montanhas lá, não sei o quê, para achar os ovos do pato mergulhão, para levar esses ovos para um instituto lá em São Paulo, todo um aparato, não sei o quê, que era para chocar 3 ovos lá, depois de muito tempo conseguir chocar 3 ovos do pato mergulhão. Ou seja, por que não deixaram esses ovos lá? Será que as patas não podiam chocar, não? Mas tem que levar, irmãos, envolvido nisso aí, milhares, se é que não é milhões de reais, né? Porque, afinal de contas, tem que preservar, né, a espécie do pato mergulhão. Só que essas mesmas pessoas que defendem aqui, amados, não que não devesse defender o pato mergulhão, não estou dizendo que não deve defender, mas essas mesmas pessoas vão para a rua, ó, dizer que aborto é um direito, entendeu? Que tem que matar mesmo, que tem que assassinar crianças dentro do útero da mãe, dentro da barriga da mãe. Então, assim, se o pato mergulhão tá bem, dane-se essa criancinha aqui, ó, essa aqui é uma foto real, ó. Dane-se essa criancinha aqui que tá só os pedaços, né? Cabecinha aqui, os braços, né? Dane-se, quem liga, quem se importa. O importante é que aqueles 3 ovos lá do pato mergulhão, né? Depois de milhões que foram gastos, aí estão lá, o pato mergulhão está preservado. Esse, amados, é o tipo de
de mentalidade, né, que nós estamos vivendo. Então, Acabe não está tão longe de nós assim, não. Pois bem, então, amados, o que acontece? Passado esse período, né, Elias vai voltar em Israel e vai procurar Acabe, vai se apresentar para Acabe. Quando ele chega lá, ele se encontra com o mordomo de Acabe e diz, olha, Obadias, o nome dele era Obadias. Esse Obadias aqui não é aquele escritor, não, tá? Do livro, não. Que tem um livro de Obadias na Bíblia, não é, não. Isso aqui era um mordomo. Aí ele diz assim, olha, Obadias, fala pro rei Acabe que eu tô aqui e quero falar com ele. Aí ele fala assim, rapaz, tu é doido, eu não vou dizer isso, não. Ele tá te procurando que nem um doido, em tudo quanto é de lugar. Já me fez jurar várias vezes que não tinha te visto. Como é que eu vou chegar lá agora e dizer que tu tá aqui? Ele vai achar que eu tinha te escondido, e que tava fazendo de besta, ele vai me matar. Ele disse, não, pode dizer. E outra coisa, Acabe, tu veio aqui e sumiu. Quem te garante que eu vou dizer lá para ele que tu tá aqui, aí tu some, aí como é que eu fico? Ele disse, não, pode chamar o rei que eu vou esperar aqui para falar com ele, né? Aí, amados, esse mordomo aqui, ele, apesar de viver ali, né, com Acabe, viver no Reino do Norte, era um homem temente a Deus. Tanto é que quando Acabe, né, por conta do que Elias tinha dito, né, pensou, quer dizer que o profeta de Deus vem aqui e joga uma praga? Pois então eu vou mostrar o que eu faço com os profetas de Deus. Começou a matar tudo quanto era de profeta de Deus. Os verdadeiros profetas de Deus, ele começou a matar tudo. Esse aqui conseguiu esconder 100, para ele não matar. Mas quantos não morreram, né? Quantos não morreram? Então, amados, esse mordomo Obadias, né? Ele é uma espécie, vamos dizer, naquele tempo, ele foi uma espécie de Oscar Schindler, né? Esse alemão que em plena Segunda Guerra, apesar de ser alemão, em plena Segunda Guerra, né? Salvou muitos judeus de serem mortos nos campos de extermínio de Adolfo Hitler, né? E também esse outro aqui, esse filme também retrata outro livramento do povo de Deus, porque Deus, amados, ele sempre é assim, ele sempre, mesmo em momentos de terrível perseguição, aquela promessa que ele fez para Abraão em relação aos os judeus jamais deixarão de existir em cima da terra. Então, se vocês quiserem, aqui tá a dica, né, a indicação, tem esse filme muito bom, A Lista de Schindler, e Um Ato de Liberdade. Assista, eu realmente recomendo. São filmes muito bons nesse sentido, né, de que Deus realmente preserva a sua palavra e nunca deixou que o povo judeu fosse extinto, apesar de tantas ameaças. Bom, quando ele encontra com... Já está em 1h22. Quando ele encontra com Acabe, né, o encontro, amados, não foi nada amistoso, né? Acabe logo de cara fala assim, então quer dizer que você que é o perturbador de Israel? Amados, Elias não deixa por barato também, não. Ele diz assim, perturbador de Israel é tu, rapaz, que tu deixou o mandamento do Senhor e a nação se afundou por tua culpa. Perturbador é tu. Né? Então, ou seja, a conversa não foi fácil, não. Aí, amados, nesse momento, né, Elias falou o seguinte, olha, eu proponho um desafio. Né? Eu vim aqui para propor um desafio. Vamos ver quem é Deus, né? Se é esses que tu trouxe ou se é o Deus verdadeiro, o Deus que tirou o povo do Egito. Aí, amados, vai haver, né, aquele desafio lá no Monte Carmelo, né, no Monte Carmelo. Essa parte eu vou pular porque as pessoas que leem a Bíblia sabem como é que foi aqui, né? Nesse desafio aqui, Elias, né, propôs que dois altares fossem feitos aqui, um para Baal e outro para o Deus de Israel, aqui, o Deus verdadeiro. Nós sabemos, amados, que Baal, né, que não era Deus coisa nenhuma, que o ídolo nada não conseguiu mandar fogo de modo que queimasse aqui a oferta, né, que eles estavam fazendo para Baal. Ao contrário aqui do altar de Elias, que embora tivesse todo molhado de água aqui, desceu fogo do céu e consumiu. Por conta disso, o povo ficou sabendo que Baal não era Deus coisa nenhuma e pegaram aqueles profetas lá que era tudo vendido, né? Profeta mercenário que vivia na folha de pagamento do rei lá, só aumentando o gasto público, mataram aqueles profetas tudo, né? Então, amados, todo esse embate, né, aí de Elias com Acabe, né? Essa seca que houve lá. Qual era o propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito, sempre tem um propósito, né? Deus não faz nada de graça, vamos dizer assim. Nada aparece de graça nos planos de Deus. Tem sempre um propósito. Qual foi o propósito?
Amados, quando Elias mandou chover, mandou cessar, a chuva desceu. Então, o que aquele povo lá pensou? Bom, Baal não é Deus da natureza, coisa nenhuma. Porque como que nesses 3 anos e meio a gente fazendo essas oferendas tudo para Baal, clamando a Baal e nunca choveu. Aí ele chega e manda chover e chove, né? Elias mandou chover e choveu. Então ficou provado que Baal não era Deus da natureza, coisa nenhuma. E outra coisa, eles pensaram, como é que esse sujeito ficou escondido 3 anos e meio no deserto aí, né? O povo não tinha nada que comer, como é que ele apareceu aqui, assim, bem forte, robusto? Quem é que estava sustentando ele? Então, esse Deus realmente dele é muito poderoso, porque Baal não conseguiu sustentar nós aqui, a gente morrendo de fome, não tinha o que comer, e ele comendo bem, né? McDonald's de manhã, McDonald's de tarde, né? E outra coisa, Deus também não era Deus, né? Não era Deus só ali de Israel, não. Deus também era Deus de outras nações, porque Elias foi para Sarepta, a região do inimigo lá do pai de Jezabel, e ninguém encontrou Elias lá, porque quando Deus esconde, ninguém acha mesmo. Acabe mandou todos o exército, mandou todo o povo para procurar Elias e não achou. E Elias ali, entendeu? Nas barbas do pai de Jezabel. Amados, e outra coisa, ficou provado ali que Deus o Deus de Israel é o Deus da vida, é o Deus da vida, porque o filho da viúva ressuscitou, né? E cadê que Baal ressuscitava ninguém? Qual foi a ressurreição que Baal fez? Nunca ninguém viu foi o filho da viúva morrer e o filho da viúva voltar. Então, amados, tudo isso era o propósito de Deus realmente, mostrar ali para Israel, para aquele povo rebelde, que o ídolo nada é, Continuando aqui, vou pular aqui. Outra coisa, amados, o povo de Deus, né, ele vive, sim, grande aperto, né, essa história de Elias só nos faz relembrar que a gente entra, assim, em grandes apertos, igual agora nós estamos passando por essa pandemia, tudo, mas, olha, Deus tem seus propósitos, né, e Deus está no controle das nossas vidas, né, não vai acontecer nada com nós se não for permissão de Deus. Então, confiemos realmente que o Deus de Israel, que o Deus de Elias, ele é o nosso Deus e é a nossa providência. Amados, a apostasia de hoje, né, só traçando aqui um paralelo, não está assim, aquela apostasia de hoje não está muito diferente da época de Acabe, não. Olha aqui, ó, né? Olha o negócio desse aqui. Isso foi no carnaval de 2019, né? Colocaram lá o diabo arrastando Jesus na Marquês de Sapucaí e o povo rindo aqui, tirando foto, achando bonito, né? Então não está muito diferente, não. Mas por tudo isso, amados, né, aquilo que eu disse antes, a gente vai continuar firme, nada nos separará do amor de Cristo, seja lá o que aconteça, a nossa fé está no Deus de Israel, está no Deus de Abraão, está no Deus que criou os céus e a terra. Como dizia o apóstolo Paulo, né, mortos ou vivos, né, quer morramos, quer vivamos, o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Só lembrando, amados, aqui, que às vezes a gente vê essas histórias, né, um Acabe desse fez tanta miséria, essa Jezabel fez tanta miséria, e a gente pensa assim, mas será que... Às vezes a gente fica vendo assim, pensando assim, mas será que Deus não está vendo isso, não? Amado, Deus vê e pune. Não vai dar tempo aqui eu falar para vocês sobre o que aconteceu aqui, né? Outra coisa terrível, né, que Acabe fez se juntou com Jezabel aqui, uma injustiça muito grande que fez com esse homem aqui, né, por conta de uma vinha. Só que Deus, amados, não deixou. O próprio Elias vai chegar e vai dizer assim, olha, Acabe, basta. Foi até aqui, o teu sangue será lambido por cachorros, viu, Acabe? E tu, Jezabel, nem teu tu vai ter, porque não só o teu sangue vai ser lambido, o teu corpo vai ser comido por cachorros, né, por cães. E foi o que aconteceu. E essa mulher tão ruim, vocês terem uma ideia, quando ela morreu, os cachorros realmente comeram ela. Mas não quis comer nem a cabeça dela, nem os pés e nem as mãos. A cabeça por causa dos pensamentos terríveis que vivia aqui dentro, né? As mãos por as coisas terríveis que ela fazia. E os pés, né? Pelas coisas que ela levava, para onde ela ia, levava desgraça, né? Então, os cachorros não comeram nem a cabeça dela, nem os pés e nem as mãos. Mas aquilo que Elias falou que aconteceria com esses dois, Deus puniria eles, né? Aconteceu, né? E os cães aqui se fartaram, né, do sangue desse aqui e da carne dessa aqui. Dando aqui continuidade, amado, depois vocês veem, tiver curiosidade, essa história está aqui, ó. 1 Reis, capítulo 21 e capítulo 22.
Essa tensão, amados, existe até hoje, né? A igreja e o mundo, né? O mundo contra a igreja, o mundo contra o povo de Deus. Isso aí é desde os primórdios, né? Mas uma coisa a gente tem que pensar, amados, que o mal não vai durar para sempre, né? Como dizia Mário Quintana, todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho, ó, vou embora, vou voar, né? Vou sair daqui. Então, amados, o que acontece, né? Acabe morreu, né? Acabe passou o tempo dele, Acabe morreu. E Elias, né? Elias, sem morrer, foi levado para o céu. Por quê? Porque tudo passa, mas as promessas divinas, essas sim, permanecem para sempre. A igreja, amados, hoje nós estamos afligidos, somos perseguidos, mas logo, logo estaremos no céu, né? No grande evento, no grande advento, o arrebatamento da igreja. Então vamos continuar firmes como Elias, né? Vamos confrontar o pecado, sim. Aqui não tem ninguém politicamente correto, a igreja não é politicamente correta, a igreja é biblicamente correta. Vamos confrontar o pecado, vamos encarar realmente esse sistema ímpio, né? Sabendo, né, que Deus está no controle, que Deus tem planos de vitória para a nossa vida e que breve essa vitória se consumará no grande e glorioso e realmente majestoso encontro da igreja com Cristo no céu. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desculpe aí a duração, fiquem com Deus.